Defesa Pirc ou Pirc, variante com G3. Depois de E4, D6, D4, cavalo F6, cavalo C3, G6, entramos na defesa Pirc. As brancas têm a opção de G3 aqui, que é a linha mais posicional. A intenção é completar o desenvolvimento, mantendo um forte controle central, impedindo que as negras se liberem. Com bispo G7, bispo G2, roque, cavalo de G2, não tampando a linha do bispo. Em direção ao centro foi jogada em Karpov e Timan, Montreal, 1979, quando essas linhas ainda estavam em desenvolvimento. E5, aqui as brancas podem optar por H3, cavalo C6, bispo E3, bispo D7 ou roque. Cavalo A6 é um lance que ficou popular em algumas linhas da Pirc no futuro. Aqui a linha ainda não era muito desenvolvida e o Timan jogou no momento inapropriado. A ideia do cavalo A6 são nas linhas em que o cavalo pode atingir a casa C5, fazendo pressão no centro, em E4. Normalmente, depois da troca. Toma D4, permitindo a entrada do cavalo aqui, ou depois que o peão branco avança. Nesse caso, antes disso, o problema é que o cavalo vai ficar mal colocado. Depois de torre A1, C6, H3, torre A8, bispo G5, H6, bispo E3. O lance H3 restringe tanto o cavalo G4 quanto ao ativar o bispo com o bispo G4. Dama C7, dama D2, rei H7, torre de AD1, bispo D7, G4. Karpov impede qualquer chance de contra-ataque futura com F5, torre de AD8, cavalo G3. Karpov é um jogador clássico, controla o importante casa central com quase todas as suas peças, o que não permite que as negras se liberem. Bispo C8, F4, B5, A3. Vejam que o cavalo ficou realmente fora de jogo. B4, o Timan tenta desesperadamente colocar o cavalo em jogo, mas depois de A toma B4, cavalo toma B4, cavalo de C2, E toma D4, cavalo toma D4, A5, C3 e de novo o cavalo não tem um local adequado para ficar. Volta para A6, dama C2. Aqui tinha um golpe tático. Cavalo toma C6, dama toma C6, E5, dama C7, E toma F6, bispo toma F6, que libera um pouquinho o jogo das negras, embora as brancas ainda tenham grande vantagem. Mas o Karpov deve ter jogado dama C2 vendo que o Timan tinha poucas chances de libertar seu jogo. Bispo D7, cavalo F3, torre E7, bispo F2, bispo E8, dama D3. O jogo das negras é muito sem perspectiva. Dama B7, torre A1. Claro que aqui não poderia capturar o peão agora por causa de torre de E1 perdendo a dama. Cavalo C7, torre toma A5, dama B2 perderia para a torre B1. Difícil recomendar algo para as negras, mas torre de D7. Agora a posição do bispo e do cavalo ficam muito ruins. Seguiu B4, cavalo E6, bispo E3, C5, F5. O grande problema é que os peões móveis acabam desalojando as peças negras. Cavalo D8 e criou o peão passado B5, muito perigoso. Depois de rei H8, bispo F2, dama C7, torre A4,
dama B8, C4, defendendo o peão. O final é de grande vantagem para as brancas em qualquer caso. Seguiu torre A7, torre toma 7, torre toma 7, E5, ainda tem a ruptura central para as negras se preocuparem, além do peão passado. D toma E5, cavalo toma E5, torre A2, bispo toma C5 e as negras abandonaram. Além disso, 2 peões passados a mais que podem avançar facilmente, controle central, peças melhores colocadas. O time preferiu abandonar a partida.